Pessoal, tudo bom? Vamos continuar no capítulo 8 e hoje nós vamos trabalhar com adjuntos adverbiais, né? E um assunto bem interessante que trabalha também com um pouco da interpretação. Então tem uma parte gramatical, mas o interessante mesmo é a parte da interpretação que nós podemos vincular ao adjunto adverbial, tá certo? E muitas vezes ele é considerado um bicho de sete cabeças para muita gente, mas nós vamos ver que é uma coisa bem simples, é uma coisa que envolve a interpretação. Então pode ser que por isso algumas pessoas acham, né? Algumas pessoas acabam achando que às vezes se torna um pouquinho difícil, mas vocês vão ver que é bem simples, tá? Embora algumas pessoas achem que é difícil, mas vocês vão ver que é super fácil. Ser moleza aqui para todo mundo. Vamos lá. Nas orações, os advérbios e as locuções adverbiais, professor, não lembro mais o que é uma locução adverbial, já a gente faz também uma lembrança sobre isso aí. Exerce a função de adjunto adverbial. Então, começando a ver que tem o mesmo link, né? Ou seja, professor, eu sei o que é adjunto adverbial, mas eu não sei o que é advérbio. Não tem como acontecer isso. Professor, eu sei o que é adjunto adverbial, mas eu não sei o que é uma locução adverbial. Não tem como acontecer isso, porque uma coisa está ligada à outra. O advérbio, a locução adverbial seria a parte morfológica, né? Quando você vai estudar a gramática existem partes, e uma das partes da gramática é a morfologia. E a morfologia ela estuda as classes gramaticais, que ela começa com substantivo, artigo, né, pronome, adjetivo, tem todas e termina com interjeição. Então, uma dessas classes gramaticais é o advérbio, que aí dentro do advérbio está a locução adverbial. Então, isso é classe morfológica. Qual que seria a função sintática? Adjunto adverbial. Então, uma coisa está relacionada à outra, tá? Esses termos modificam o sentido de verbos, adjetivos ou outros advérbios, expressando circunstâncias e podem ser formados também por uma oração com valor de advérbio. Então, como é que a gente está começando a perceber aí? Que o advérbio ou locução adverbial, ele vai modificar um verbo, vai modificar um adjetivo ou vai modificar outros advérbios, tá certo? É essa a função dele. Vamos trabalhar isso já também, fazer todo o detalhamento. Nas orações, os advérbios e as locuções adverbiais exercem a função de adjunto adverbial. É o que eu falei para vocês da função sintática, tá? Este é um termo acessório da oração. O que quer dizer termo acessório? Acessório é algo que eu posso retirar da frase na maioria das vezes, tá? E não vai fazer falta, porque tem alguns termos acessórios, a gente vai ver também isso mais na frente, quando a gente vai falar dos verbos intransitivos que pedem complemento de lugar, eu não posso tirar esse adjunto adverbial, então ele é necessário. Mas a maioria dos adjuntos adverbiais, exceto esses que eu mencionei para vocês agora, e depois nós vamos falar isso em exemplos, eles são sacados da frase e eles não fazem falta, porque acessório é como se fosse um relógio, né? Ele está aqui no meu braço, mas eu não tenho obrigação de sair com um relógio, eu posso sair sem o relógio e eu posso sair com o relógio, ele é um acessório. Uma mulher, ela pode sair de casa com brinco ou sem brinco, é um acessório, tá? Este termo acessório da oração, que possui valor adverbial, indica alguma circunstância do fato expresso pelo verbo, ou intensifica o sentido dele, de um adjetivo ou de um advérbio. Ou seja, então ele vai expressar o valor adverbial do verbo, ou vai intensificar esse verbo, ou ele vai intensificar o adjetivo ou o advérbio. Também podem ser formados advérbios por uma oração com valor de advérbio. Vocês já devem ter ouvido falar das orações adverbiais. Então, tudo isso aí está atrelado ao estudo do advérbio, tá? O adjunto adverbial pode ser expresso por, vamos detalhar aqui para vocês, pode ser expresso por meio de um advérbio, o balão caiu longe, e aí é interessante que não você decore, tá? Tira essa ideia, porque são muitos e seria de alguma forma às vezes uma perca de tempo, tá? Seria uma perda de tempo, desculpa, perca é o verbo, desculpa. Seria interessante que você desse uma lida, tá certo? Que você olhasse esses advérbios, mas não fique preso em sair decorando, seria uma perda de tempo muito grande, tá certo? Seria perda de tempo mesmo, tem nem como falar, por quê? Porque o mais interessante é que você possa identificar esses advérbios nas orações e a partir das orações você faz a interpretação. Porque se você ficar perdendo o tempo memorizando, aquilo ali vai ajudar, mas uma coisa muito pequena, como se fosse a ponta do iceberg.
Então, é perda de tempo, tá? Beleza? Então, um advérbio pode ser, no caso, o adjunto adverbial pode ser formado por um advérbio, ele pode ser formado por uma locução adverbial, o balão caiu no mar, né? O que é que vai ser a locução adverbial? Nós vamos falar mais na frente, mas eu posso adiantar para vocês. É quando eu tenho duas palavras ou mais, para ser chamado de locução, que exercem a função de um advérbio. Quando eu digo o balão caiu no mar, poderia ser o balão caiu longe, caiu aqui, caiu lá, caiu ali, né? Então você tem um conjunto de palavras, e aí por isso que vem o nome locução. Locução tem que ser mais de uma palavra, no mínimo duas, que exerce a função de uma só, tá? Pode ser formado por uma oração, ó, se o balão pegar fogo, avisem-me. Então você tem aqui o advérbio sendo exercido por meio de uma oração. Só que não é foco do nosso estudo agora, nós falarmos das orações adverbiais. Nosso foco vai ser advérbio e locução adverbial. As orações adverbiais elas ficam para outro momento, não vai ser agora, tá certo? Então fica tranquilo com isso aí. Então vamos lá. O adjunto adverbial modifica qual é a função, né, do advérbio, né? Bem aqui eu falei para vocês que ele tinha essa relação, ó, indica alguma circunstância do fato expresso pelo verbo, intensifica o sentido dele de um adjetivo ou de um advérbio. Então vamos ver como é que isso funciona dentro da frase, tá? Vamos modificar um adjetivo. Larissa é bonita. Bonita, não resta dúvida que está modificando a palavra Larissa, né? Que dá uma característica da Larissa. Aí eu venho e boto aqui, Larissa é muito bonita. Quando eu digo Larissa é muito bonita, esse muito está modificando que palavra? É Larissa? Não, ele está modificando que palavra? Bonita. Então, tudo que modifica, intensifica, né, o adjetivo, ou para mais, no caso, ou para menos, vai depender, geralmente a intensidade da ideia do aumento, né? Mas também pode ser a ideia também de uma diminuição. Então, essa modificação que ele faz, né, modificação, no caso, essa intensificação que ele faz ao adjetivo, só quem modifica adjetivo na língua portuguesa só pode ser o advérbio, então, consequentemente, o adjunto adverbial. Então, quem muda adjetivo, quem modifica adjetivo, tem que ser obrigatoriamente um adjunto adverbial. Aí eu venho, o homem fala, beleza. Aí eu digo, o homem fala bem. Bem se refere, no caso aqui, ao homem? Não. Bem se refere ao quê? A questão do falar. Então, quem modifica, aqui, desculpa, tá? A setinha era para estar o contrário, era para estar modificando bem, está modificando fala. Quem modifica, no caso, o verbo aí, é advérbio. Só quem modifica verbo na língua portuguesa é advérbio, tá certo? E aí depois eu coloquei a frase, o homem fala muito bem. Quando eu digo o homem fala muito bem, esse muito não está mais modificando fala, ele está intensificando a palavra bem. Então ele está modificando um advérbio, a gente já viu bem aqui que bem era advérbio porque estava intensificando a palavra fala, né? Lembrando que a setinha está ao contrário aqui, tá? Ela está modificando a palavra fala, beleza? Então aqui ele está modificando o bem, que é advérbio. Então só quem modifica outro advérbio tem que ser obrigatoriamente um advérbio. Então, o que foi falado para vocês lá na teoria? O advérbio modifica um verbo, modifica um adjetivo e modifica um advérbio. Então, essa é a função do advérbio, tá certo? Relembrando, locução adverbial que eu falei para vocês já, é uma expressão formada por duas ou mais palavras com valor de advérbio. É o caso do termo deslocado na oração. A liberdade de escolha é proibida na narrativa. Tá certo? Então vejam aqui que na narrativa você tem duas palavras ou mais, essa é a função de um advérbio, ok? É importante diferenciar os conceitos de adjunto adverbial e de advérbio. Este representa a classe gramatical, que eu falei para vocês, a classe morfológica, e aquele, adjunto adverbial, é uma função sintática na oração. Então, uma é a questão morfológica e outra é a questão sintática. Aí você junta as duas, você tem uma análise morfossintática, porque você diz que classe gramatical ela é, se é substantivo, se é adjetivo, se é pronome, e você diz a função sintática dela. Qual é a função sintática? É dizer, sei lá, adjunto adverbial, se é sujeito, predicado e tudo mais, tá? Beleza? Por possuir esse valor adverbial, o adjunto adverbial também expressa classificações semânticas. O que seriam essas classificações semânticas? Seria um valor semântico. Então, se você estiver fazendo uma prova e perceber na questão valor semântico, classificação semântica, ideia, valor, sentido, é o que? É a interpretação. Por isso que eu falei para vocês que a memorização seria uma perda de tempo.
Por que seria perda de tempo? Porque você tem a interpretação, e são muitos, tá? São muitos advérbios. Além do mais, que quando eu vou para a adjunta adverbial, que locução adverbial no caso, que pode ser a combinação de duas ou mais palavras, eu tenho uma infinidade. Então, memorizar seria totalmente desnecessário, seria improdutivo. Então, é melhor você fazer o quê? Você pega aquela frase, você analisa aquela frase naquele contexto e dali você faz a sua interpretação, que são coisas que vocês já sabem fazer, né? Uma interpretação de texto, uma coisa simples, não é nada sofisticado, é uma coisa bem simples e são classificações, são valores que vocês conhecem, são valores do dia a dia, não é nada de outro mundo, tá? Nós vamos ver isso aqui nos exemplos. Por possuir esse valor adverbial, o adjunto adverbial também apresenta classificações semânticas, de acordo com a ideia que representa em relação ao termo com o qual se relaciona. Assim, o adjunto adverbial pode ser, vamos entrar agora nas classificações que esse adjunto adverbial pode ter, tá? Tempo, o escritório permanece aberto das 8 às 18. Minha gente, vamos imaginar que isso aqui tivesse destacado para vocês, das 8 às 18. Quem aí não marcaria que isso aqui ainda é de tempo? Vamos supor que tivesse tempo, lugar, modo e, vamos lá, negação. Alguém não marcaria isso aqui tempo? Então, tenho que ficar preocupado em sair memorizando quais são os advérbios de tempo. Eu acho que é interessante, eu acho que é válido você chegar lá e você dar uma olhada, você ler, você estudar, saber que aquela palavra é um advérbio, porque às vezes as pessoas confundem advérbio com preposição, com conjunção. Então, é bom eu ter esse conhecimento, mas eu sair memorizando que aqui é lugar, né? Pelo amor de Deus, quem é que não sabe que aqui é lugar? Quando eu digo aqui, quando eu digo ali, quando eu digo lá, está indicando o quê? Lugar. Então, são coisas que a interpretação, o contexto, traz esse valor semântico, traz essa classificação semântica. Tá ok? Beto e Mara se casaram em junho. Em junho vai ser lugar, em junho vai ser modo, em junho vai ser uma dúvida. Então, assim, você tem as opções, vamos lá, ABCDE, ABCD, vai depender da prova, ou até mesmo se você puder escrever. Vamos supor que você não chegasse na palavra tempo, mas você chegasse assim, indica tempo, é a mesma coisa, não vai fazer diferença, tá certo? Indica quando casaram, é a mesma coisa, está indicando que é o tempo. Quando você diz, indica quando, né? Quando você usa quando, está dizendo o quê? Está indicando o tempo, tá? Ontem à tarde encontrou um velho amigo. Ontem, hoje, amanhã, depois de amanhã, anteontem, indica o quê? Tempo. À tarde de manhã, pela manhã, né? À noite, então indica o quê? Também indica tempo, tá? Negação. Não assistir ao filme todo, de maneira alguma há erros em sua redação, ou seja, não há erros em sua redação, tá certo? Então a negação, o nome já está dizendo, né? Que ele vai negar, vai dar essa ideia de que não há, não pode, né? Tem essa ideia do negar, ok? Causa, eles morreram de fome, tá? Aqui o de também era para estar destacado, tá, minha gente? Destaque aí quando vocês forem estudar. Eles morreram de fome é o quê? Está indicando a causa, não está indicando quando eles morreram, não está indicando onde eles morreram, não está indicando, esse professor, pode ser a forma como eles morreram, o modo, não, porque o modo ele acontece junto com a ação. Aqui é a causa que levaram, é a causa que levou, no caso elas, no caso, à morte. É diferente, tá? É o que ocasionou que a ação verbal acontecesse. A causa, você vai partir desse princípio, a causa, existe uma consequência. Então, isso aqui gerou uma causa, isso aqui é uma causa, desculpa, que gerou uma consequência, a morte. A causa ficou simples por causa do orçamento. Isso aqui é a causa, e aí gerou o quê? Um fato, né, digamos assim, que foi o quê? A causa ficar simples. Então, a causa, ela proporciona, né, ela permite que a ação verbal aconteça. Então, expressões como por causa de, por causa da, por causa do, fica bem claro que é causa, né? Mas poderia ser devido, né, sem nenhum problema em decorrência do orçamento, tá? Mas veja aqui que o de, morreram de fome, morreram de sede, dá essa ideia da causa, tá? Companhia é um dos mais fáceis. Professor, eu nunca ouvi falar de adjunto adverbial de companhia. Porque quando você estuda primeiro, né, você estuda advérbios. E os advérbios, eles são limitados. É lugar, tempo, modo, intensidade, negação, afirmação. Então, digamos assim, esse leque de valores semânticos, esse leque de classificação semântica, de valor, de sentido, ele aparece, né, quando nós temos as locuções adverbiais. E aí é daí que surge essa classificação, daí que surge toda essa classificação que nós estamos conhecendo agora.
Então, ó, vivi com Pedro por 2 anos. Está indicando com quem foi que eu exerci, né? Com quem foi que eu executei essa atividade. A companhia, ela indica com quem eu estou exercendo, né? Desculpa, ela indica com quem eu estou executando a ação verbal. Então, quando eu digo assim, saí com você, né? Jantei com meus pais, tá certo? Então, aqui no caso, ó, recebi a encomenda com meu irmão. Então, está indicando com quem eu exerci, com quem eu executei essa minha ação verbal, ok? Aí é de companhia. Companhia vem com, então isso facilita muito também para a gente, tá ok? Dúvida, o dúvida já está dizendo, né? Dúvida é a possibilidade daquilo ali acontecer, daquilo ali não acontecer, tá certo? Talvez a gente planeje juntos a viagem, então existe a dúvida se aquilo ali vai acontecer ou não, não é uma certeza. Diferente da certeza, diferente da afirmação, é diferente da negação, é diferente da dúvida. A dúvida é a dúvida, né? A dúvida é o quê? A possibilidade, a hipótese daquilo ali poder acontecer ou não. O produto, porventura, venda muito, né? O produto talvez venda muito, então não é uma certeza, tá certo? O produto não venderá muito, o produto com certeza venderá muito, então é a diferença. Às vezes a pessoa diz assim, você vai, eu acho com certeza, né? O achar já não pode ser certeza, então a gente tem que ter cuidado também. Então a mesma coisa, a dúvida é o quê? É essa falta de certeza, ok? Finalidade, muita gente às vezes não sabe o que é essa finalidade. Finalidade é a mesma coisa que fim, é a mesma coisa que objetivo, é a mesma coisa que meta. Então o que seria a finalidade? É o motivo não, é para que aquilo ali está sendo feito, né? É o meu objetivo, é a minha meta. Então, por exemplo, ela vive para o amor, né? Ela vive para quê? A finalidade ela gira em torno dessa pergunta, do para quê, né? Daniel estudou para o exame, né? Estudou para quê? Para concurso, para a prova, para o exame. Viajei a negócios, tá, você viajou para quê? Viajou para fazer o negócio, né? Então, a finalidade ela gira nessa esfera do meu objetivo, da minha meta. Tudo aquilo ali está girando em torno de quê? Meu objetivo maior é esse aí, tá certo? Beleza? O instrumento, o que no caso seria o instrumento? O instrumento seria o que permite, né? O que permite assim, o instrumento utilizado, desculpa que eu acabei repetindo isso aí, é o instrumento que foi utilizado na ação verbal, que foi utilizado para que a ação verbal fosse executada. Então, o Rodrigo fez o corte com a faca. Então, para ele fazer o corte, qual foi o instrumento que ele utilizou? Então, foi a faca. O artista criava seus desenhos a lápis. Então, qual foi o instrumento que ele utilizou para criar os desenhos a lápis? Então, o instrumento é bem óbvio assim. É o instrumento que foi utilizado para que a ação verbal fosse executada. Tá certo? Beleza? Intensidade. Intensidade, muitas vezes a gente associa a intensidade a muito, né? Pode ser muito, mas também pode ser pouco. Então, muito é para mais, o pouco é para menos. Então, intensidade é você intensificar algo, tá certo? Então, nós temos aqui o atleta corria bastante, né? O remédio é muito caro, né? Poderia ser o atleta corria pouco? Poderia ser também. Então, não é obrigado a intensidade ser sempre para mais, pode ser também para menos, ok? E aí, na próxima aula, nós continuamos com os outros casos de valor semântico dos advérbios, a classificação dos agentes adverbiais, tá certo? Tchau, pessoal. Até a próxima.